né, às 10. Estamos aí hoje com um tema bastante interessante e que é aplicável aí ao Estado de Minas Gerais, na área da educação, mas que com certeza é referência também para outros estados que ainda não tiveram suas convenções coletivas de trabalho firmadas com os sindicatos dos trabalhadores. Então, é um assunto e tem muita coisa de ontem para hoje que surgiu e que vai ser interessante aqui na nossa abordagem. Agradeço aí a doutora Manuela, que é parceira do Acts já em outros encontros. Quem não conhece, depois ela vai se apresentar, teve em outros encontros, e o pessoal do Acts e os demais que estão presentes. Obrigado, e vamos iniciar aqui com a nossa apresentação. A metodologia é a mesma dos demais encontros do Acts. Aqueles que têm algumas perguntas ou dúvidas, envia durante a apresentação dos primeiros aproximadamente 40 minutos e abordaremos nos 20 minutos finais, reservado para esse diálogo, né, entre todos que estarão conosco aqui. Então, hoje nós temos aí as relações de trabalho, o caso da Convenção Coletiva Emergencial de Minas Gerais, assinado entre o Simpro e o Sinep, e quando foi divulgado esse encontro, não havia sido assinada a convenção coletiva entre o Sinep e o SAAI, que representa aí os trabalhadores da área administrativa. E foi bom ter ocorrido hoje, porque ontem já teve a divulgação a respeito da convenção também assinada com a parte que representa os trabalhadores da administração das escolas. Então, naqueles pontos que forem correlatos, a doutora Manu também vai dar algumas observações a respeito dessa convenção que saiu do forno ontem, né? E para iniciar, a gente começa com a palavra sempre, às vezes, do Papa, e esse aí é uma fala do Papa ocorrida em janeiro de 2018, que ele estava em um encontro com os professores das instituições católicas da Itália, e ele trata do rompimento do pacto educativo entre escola, família e Estado. E ele argumenta que antigamente havia um fortalecimento recíproco entre os estímulos dados pelos professores e aqueles oferecidos pelos pais. Mas a partir do momento que esta sinergia não acontece mais de modo natural, é preciso favorecê-la com planejamento, inclusive com a contribuição de especialistas em campo pedagógico. Essa notícia, apesar de ser de 2018, vem muito a calhar no momento que a gente está aqui tratando, especialmente agora, entre relação escola, professores, pais, né? Então, essa cumplicidade, como o Papa diz, é uma cumplicidade em função do ensino, né? De promover o ensino. Então, essas relações que antes já não estavam bem, como 2018 o Papa colocou, por diversos motivos, nesse momento agora nós estamos vivendo aí de pandemia, em função principalmente dessas aulas não presenciais, descontos sobre mensalidades, enfim, é uma mensagem de reflexão para nós iniciarmos nosso encontro de hoje. Como considerações iniciais, nós temos aí a questão do contexto emergencial, que é a época dessas convenções coletivas. Então, as situações que serão tratadas nela devem e consideram várias medidas legais e também situacionais decorrência aí da pandemia do Covid-19. Então, ele será um parâmetro, com certeza, se ocorrer alguma medida excepcional até o final do ano ou durante a vigência dessas convenções coletivas, poderão ocorrer ajustes nesse texto que a gente vai abordar aqui nos principais destaques. Essas convenções coletivas tratam aí do Simpro e também com o SAAI, representando aí as duas classes de professores e da área administrativa. E é importante, também vai ter uma abordagem a respeito dos acordos assinados entre alguma instituição de ensino e os sindicatos antes dessa convenção coletiva, especialmente em função dos professores. No caso de Minas Gerais, havia um processo em que
foi muito debatido, algumas liminares concedidas pelo Poder Judiciário, em que amarrava muito as situações das instituições de ensino em aplicação das medidas provisórias 936 e a 927. Então, algumas escolas assinaram esse acordo diretamente com o sindicato em função das especificidades. Então, a doutora Manuela vai falar um pouco do reflexo desse acordo em função da convenção coletiva assinada agora após esses acordos individuais entre a instituição e o sindicato laboral. E outra questão uma questão importante, que são os cuidados específicos de prevenção adotados no ambiente de trabalho, que é o risco de contaminação e a caracterização da Covid-19 como doença ocupacional. Nós estamos falando isso aqui por quê? Porque já começa a se discutir quando haverá o retorno e como haverá o retorno da atividade presencial. No caso da área administrativa, a gente sabe que os funcionários já estão, de forma escalonada, trabalhando nas áreas essenciais e assim é permitido pela convenção coletiva dos funcionários da área administrativa. Porém, uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia de uma determinação, de uma expressão contida na medida provisória que falava que Covid não poderia ser caracterizada como doença ocupacional. E qual é o reflexo disso para a nossa abordagem aqui? É que as medidas a serem adotadas pelas entidades, todas as entidades, né? Nós estamos falando específico de ensino, de prevenção da contaminação da pandemia decorrente do Covid-19. Lá na legislação determina como deve ser feita a higienização, o distanciamento. Então, todas as medidas determinadas pelos órgãos de vigilância sanitária ou outros legais devem ser cuidadosamente aplicados pelas instituições e comprovados com foto, com filmagem, para que lá na frente alguém não requeira qualquer indenização ou vinculação, falando que a instituição não tomou as medidas recomendadas pelos órgãos de saúde. Então, é importante, porque se caracteriza como doença ocupacional, tem aquela estabilidade ao retornar ao trabalho. Então, se alguém pegou o Covid e for caracterizada que foi lá na empresa, ele tem a estabilidade que é de acidente de trabalho, que são 12 meses após o retorno dele ao trabalho. Então, são considerações iniciais para a gente começar. A doutora Manu, pode passar daí, se quiser já que eu passe daqui, ou pode compartilhar o seu daí. O seu áudio está desligado. O áudio está desligado. Isso, agora vocês estão me ouvindo, né? Bom dia a todos. Eu vou, então, compartilhar minha tela com vocês para a gente... Deixa eu só seguir aqui. A Neto já falou. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Ok. Então, vamos lá. Então, como o Naveto falou, a gente vai tratar um pouquinho sobre a convenção coletiva e das duas convenções coletivas, né, que foram aí objeto de... Ela vai ter vigência as duas terão vigência até 31 de março de 2021, mas antes da gente começar a falar especificamente das convenções coletivas, primeiramente, um bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, meu nome é Manuela Dantas, eu sou mestre em Direito do Trabalho e eu vou falar um pouquinho para vocês o que significa, né, a convenção coletiva. Então, qual que é o conceito? A previsão sobre a convenção coletiva de trabalho, ela está lá no artigo 611 da Consolidação das Leis do Trabalho, e ela diz o seguinte, que quando 2 ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais que vão estipular condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações. O que significa isso? Eu tenho o sindicato da categoria econômica de um lado e o sindicato da categoria profissional do outro, né? E a gente sabe que a questão do enquadramento sindical, ele se dá pela atividade preponderante da empresa. Então, como a gente está tratando aqui da educação, nós temos uma categoria diferenciada
dentro da escola, né, dentro das instituições de educação, porque nós temos também aí, por isso que nós temos convenções distintas para atividades distintas, né? Então, nesse caso, apesar de a gente ter a atividade preponderante, que é a educação, nós temos a convenção coletiva, tanto dos professores, por serem uma categoria especial, por ser uma categoria diferenciada, e também a convenção coletiva com os auxiliares de administração, né? Então, por isso que nós temos duas convenções que nós vamos comentar primeiramente sobre a dos professores e depois também, em caráter emergencial, a dos auxiliares. Então, só para vocês entenderem qual é a diferença de um acordo coletivo para uma convenção, é que a convenção tem dois sindicatos, tanto da categoria profissional quanto da categoria econômica, estipulando condições de trabalho, né, que se aplica às relações individuais de trabalho. E já o acordo, nesse próprio artigo 611, no parágrafo 1º, diz que é facultado aos sindicatos representativos das categorias profissionais celebrar acordos coletivos, ou seja, para que eu tenha, né, também a possibilidade das instituições de ensino estipularem condições especiais de trabalho com os sindicatos representativos, sempre com a presença dos sindicatos representativos das categorias profissionais. Então, é facultado também aos sindicatos representativos estipularem condições especiais de trabalho direto com as instituições de ensino, por exemplo, sem ter que o sindicato que representa as instituições de ensino estipularem condições. Geralmente, o acordo coletivo, ele é mais específico, ele vai tratar especificamente, né, de condições de trabalho em relação àquela instituição de ensino especificamente. Então, a gente também tem que falar um pouquinho sobre essa questão, porque é imperioso, tanto no acordo coletivo quanto na convenção coletiva de trabalho, a participação dos sindicatos trabalhadores. Não existe acordo coletivo ou convenção coletiva, nenhuma negociação coletiva, que a gente está falando dessas duas espécies, tanto o acordo quanto a convenção, não existe sem a participação dos sindicatos trabalhadores. Então, como a gente disse, no acordo coletivo, o empregador ele vai negociar diretamente com o sindicato da categoria profissional. Ao passo que a celebração da convenção coletiva é necessário que o sindicato da categoria econômica, que representa, então, no caso que a gente está tratando aqui, as escolas, as instituições de ensino, negocie diretamente com o sindicato patronal, que é exatamente a convenção que nós vamos falar hoje, né? Só que aí, pessoal, antigamente, como muito bem aí frisado pelo Namilton, a gente está tendo muitas mudanças, né? E a gente não pode deixar de falar de uma mudança importantíssima que aconteceu em 2017, que foi a reforma trabalhista. A Lei 3.467, que estipulou novas condições de trabalho e mudança do paradigma mesmo do trabalho em termos de legislação. Então, uma mudança muito importante que a gente teve com a lei da reforma trabalhista foi a alteração do artigo 620 da CLT, porque antigamente existe um princípio do direito do trabalho, né? Falando um pouquinho porque o princípio a gente sabe que é muito importante, né? Porque o princípio é aquele que norteia, né? Tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, tudo que o legislador fala sobre o direito do trabalho, a gente tem o princípio da condição mais benéfica, ou indúbio pro mísero, né? Que significa o quê? Se eu tivesse um acordo coletivo e uma convenção coletiva para a mesma categoria, então vamos supor que uma instituição de ensino resolveu fazer um acordo direto com os sindicatos empregados para estipular benefícios que ela gostaria de conceder a seus funcionários, benefícios específicos daquela instituição de ensino. Então, ela vem, chama os sindicatos empregados, fala, olha, eu quero estipular condições mais benéficas para os meus funcionários, tanto os professores quanto os auxiliares administrativos. Então, nesse caso, ela estipula chama os dois sindicatos, né, tanto os sindicatos professores quanto os sindicatos dos auxiliares administrativos, e fala
chama e fala, olha, eu enquanto instituição de ensino, quero estipular condições melhores do que estão previstas na convenção coletiva de cada um. Ela pode fazer isso? Pode, através de um acordo coletivo, como a gente acabou de falar. Só que, antigamente, se eu tivesse um acordo coletivo, uma convenção coletiva, e os dois eventualmente conflitassem, né? Eu tenho um capítulo de férias na convenção coletiva e tenho um capítulo de férias no acordo coletivo, que eles estão em conflito, que eu não sei qual dos dois que eu devo aplicar, porque os dois estipulam condições nas suas cláusulas mais benéficas. Então, nós adotávamos uma teoria, né, em que eu teria que ver qual capítulo de férias dos dois instrumentos normativos seria mais benéfico para aquele empregado. E assim, a instituição teria que aplicar aquele capítulo de férias, por exemplo, em relação àquele funcionário. Acontece que porque a gente não tinha uma hierarquia das normas trabalhistas. Ou seja, eu aplicava aquela norma que fosse mais benéfica para o empregado. Esse era o pensamento. E aí veio o artigo 620, dizendo que o acordo coletivo sempre prevalecerá sobre a convenção coletiva de trabalho. Então, quer dizer o quê? Que foi removido do texto desse artigo, e acabou de mostrar para vocês o quadrinho, que a prevalência só se fosse em caso mais. Agora, o acordo coletivo, claro que nós temos aí alguns juízes, que se isso for eventualmente judicializado, alguns juízes podem até entender que essa norma é inconstitucional, que isso não será aplicado, mas a regra hoje é o acordo coletivo vai prevalecer sobre a convenção coletiva de trabalho. Então, tá aí, só para vocês saberem, né? Então, tudo aquilo que for estipulado em acordo coletivo, ele vai se prevalecer em relação à convenção. Então, agora, em razão da pandemia, se alguma instituição tiver feito algum acordo coletivo de trabalho, a regra geral, a gente pode ter, estou falando isso para vocês, porque é claro que o juiz, no caso concreto, ele pode entender que essa norma é uma norma inconstitucional e não aplicar isso. Continuar aplicando que a regra anterior, de que se aplicaria condição mais benéfica. Mas hoje nós temos essa regra, esse artigo que diz que as condições estabelecidas em acordo coletivo sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção. Então, quer dizer o quê? Se você estipulou um acordo coletivo nesse período da pandemia, ele vai prevalecer. As regras que foram estipuladas, que você fez com o sindicato dos empregados, seja ele aí o Simpro, né? Ou se foi com os sindicatos auxiliares, esse acordo vai prevalecer em relação à convenção coletiva, né? Mesmo que esteja estipulando condições diferentes do que estiver estipulado na convenção que a gente vai comentar. Isso é muito importante dizer para a gente ver a responsabilidade que é quando a instituição de ensino ela estipula um acordo coletivo. Porque, embora às vezes ela não sabe, mas esse acordo ele vai prevalecer em relação à convenção. E aí, pessoal, nós tivemos então a CCT emergencial 2020-2021, que tem vigência de 1º de abril de 2020 a 31 de março de 2021. E aí, aqui a gente vai comentar primeiramente a do SINEP, que é o quê? Exatamente o Sindicato da Categoria Econômica, das instituições de ensino, das escolas particulares, e o SIMPRO, né, que é o Sindicato dos Professores de Minas Gerais. E aí nós temos que essas condições são estipuladas apenas, então, somente aos professores, porque como eu falei para vocês, os professores são considerados uma categoria diferenciada. E aí nós tivemos também, agora, semana passada, né, finalzinho da semana, tá encaminhando aí para assinatura, outra convenção coletiva emergencial que foi assinada também entre o SINEP e o SAAI-MG, que é dos auxiliares, né, administrativos. E aí ela também terá vigência no dia 1º de abril, 31 de março, e a gente vai ver que algumas condições, até mesmo de trabalho, algumas estipulações estão diferentes, né? Entre a convenção dos professores, específica para a categoria dos professores, e a outra convenção do SAAI. Eu vou deixar a do SAAI para a gente comentar ao final, porque o foco hoje vai ser na convenção coletiva do SINEP com o SIMPRO, né? Com os sindicatos professores. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar
Primeira coisa que foi alterada nesse cenário econômico da pandemia, que nós bem sabemos que todos nós aí estamos sofrendo em razão da mudança, né? Não só da questão, como o Namilton também bem colocou, né? Sobre a preocupação que se deve ter com a saúde dos empregados, né? Com a saúde de um modo geral, né? Com a saúde da população, em razão da pandemia, nós temos também que houve um cenário, uma mudança, terá uma mudança econômica no cenário, na verdade, uma mudança no cenário econômico, né, em razão da pandemia. Então, exatamente por isso, a Constituição Federal ela também já estipula isso, né? Que é possível a redução da carga horária com a correspondente redução do salário em situações emergenciais. E aí, como isso está também uma matéria que deve ser negociada entre as partes, né, exatamente por causa do cenário econômico, em razão dessa situação toda que a gente está vivendo, que vai afetar de forma muito contundente toda a nossa vida, toda a nossa economia, né? Então, não haverá reajuste salarial para os professores na vigência da CCT 2020-2021. Nós bem sabemos também que todas as instituições de ensino também estão passando por períodos difíceis em razão da pandemia, em razão dessa situação toda de calamidade pública que nós não esperávamos, né? Então, os salários permanecem alterados. Eu até trouxe a tabela, conforme a tabela da Convenção Coletiva do ano passado, que prevalece aí em relação aí a base legal está na cláusula 13ª, e ela diz aí, ela mantém os pagamentos, os valores do SAB aos professores da educação infantil, do ensino superior, dos cursos livres, né, do curso pré-vestibular, vai manter o SAB, então, aí, do ano passado, né? Então, a mesma cláusula vai se manter, que não teremos reajuste. E também, pessoal, outra mudança importante nessa convenção foi em relação à garantia da dispensa imotivada. Existia uma previsão na convenção coletiva do Simpro de uma incidência, de uma indenização em razão da dispensa dos professores, da dispensa imotivada. O que é a dispensa imotivada? É a extinção do contrato de trabalho dos professores quando não há nenhum motivo justificável. Então, justificado, que é, por exemplo, são todas as dispensas que ocorrem sem que haja uma justa causa. Quais são as hipóteses de justa causa? Elas estão previstas lá no artigo 482 da CLT. Então, abandono de emprego, uma falta grave, né? Em razão de algumas previsões e outras também. Por exemplo, a falta do uso do EPI, principalmente em razão desse período de pandemia, né? Se a gente tivesse em decorrência das atividades presenciais, o empregado não está usando o EPI. Pode se constituir uma falta grave? Pode se constituir uma falta grave, né? Porque nós temos a previsão lá no artigo 158, outras previsões legais que falam que é dever do empregador fiscalizar o seu empregado, bem como do empregado usar os EPIs fornecidos pelas instituições, né? Pelo empregador. Então, nesse caso aqui, o que está falando? Não terá garantia da dispensa motivada, porque a convenção anterior, né, as convenções anteriores previam uma indenização se caso o empregador dispensasse imotivadamente o empregado, ou seja, o professor, né, no curso aí do período, enfim, previa essa indenização. Em razão da pandemia, essa indenização ela não é cabível, né, para a dispensa dos professores. Então, tirou essa indenização, não será devida. E aí tá falando, né? Só para vocês verem uma comparação entre a cláusula 16ª da Convenção de 2019, que previa essa indenização, até o período, previa lá o período, e agora a garantia de salário de 2020, que não prevê, né, essa garantia, que está aqui, está estipulando só até 31 de março de 2020,
Então, para aqueles professores que foram dispensados até 31 de março de 2020, vai ser prevista essa indenização. Posterior a isso, que a vigência dessa convenção agora, de CT emergencial, não será previsto mais. A rescisão imotivada durante o ano, né? Nas hipóteses da rescisão do contrato de trabalho entre 1º de abril de 2020 a 31 de março de 2021, não será devida à indenização que a gente já falou, né? Em relação à bolsa de estudos. Em relação à bolsa de estudos, nós não tivemos maiores alterações, apenas foram atualizadas, né, as datas para entrega dos requerimentos de bolsas. Então, para os cursos que são modulares ou semestrais, o prazo para o segundo semestre vai ser até 31 de agosto de 2020. Isso está previsto lá na cláusula 24ª e 25ª da Convenção Coletiva Emergencial. Então, não teve maiores alterações em relação às bolsas. E aí, também, o requerimento de bolsa, ele tem que ser apresentado até 15 de março de 2021 para o primeiro semestre do ano de 2021. Então, os professores aí que vão requerer bolsas, né, para si ou para seus dependentes, eles vão ter que apresentar esse requerimento para o primeiro semestre de 2021 até o dia 15, até o 15º dia, né, do mês de março de 2021. Então, a gente está vendo que só teve uma atualização mesmo em relação às datas. Importantíssimo a cláusula 30ª, 49ª e também 50ª, que fala sobre a redução da jornada e da carga horária. Então, a gente sabe que nós tivemos aí duas medidas provisórias importantíssimas, que foi a medida provisória 927, que estipulou algumas condições, novas condições de trabalho em razão da pandemia, que o empregador poderia adotar, e eu acredito que muitas instituições de ensino adotaram essas medidas, né? Antecipação de férias, teletrabalho, antecipação de feriados, que nós já até trabalhamos, já falamos delas aqui. E também a medida provisória 936, que aí foi aqui que também foi muito utilizada, que previa a redução da jornada e também a suspensão dos contratos de trabalho, né? E aí, o que aconteceu? Essa convenção coletiva, o que ela fez, né? Ela validou, porque a medida 936, ela tinha uma previsão de que as pessoas, que os empregados que recebessem até R$ 3.135 e os empregados que recebessem até R$ 3.135 poderiam fazer essa redução da carga horária com a redução do salário. Eles poderiam fazer isso por meio de acordo individual, né? Mas aqueles que recebessem de R$ 3.135 até algo em torno de R$ 12.000, que é o 2 vezes maior benefício pago pela Previdência Social, eles não poderiam fazer isso por acordo individual, que necessariamente teria que se fazer por acordo coletivo, ou seja, teria que ter a participação do sindicato para realizar a redução da jornada com a consequente redução da carga horária, da jornada com a consequente redução do salário. Então, na verdade, essa convenção coletiva, o que ela veio falando? Que todas as medidas trabalhistas emergenciais estabelecidas na medida provisória 936 vão poder ser implementadas por acordo individual, independentemente do valor da remuneração do professor. Aí vocês vão me perguntar, Manuela, mas por que então que essa convenção coletiva ela vai se aplicar em detrimento ao que está disposto aí nas regras da medida provisória? Porque a medida provisória autorizou que isso fosse realizado e também porque em relação à jornada de trabalho, tudo que for negociado vai prevalecer do que for legislado. Então, por isso, o que foi estipulado aí na convenção coletiva, ele vai prevalecer o que está na lei, né, em relação especificamente a essa redução da jornada e da carga horária. Então, independente da remuneração do professor, vai poder fazer a suspensão do contrato de trabalho,
que essas suspensões elas têm um prazo, né? A gente tem a votação hoje no Senado em relação à medida provisória 936. Hoje ele está sendo votado lá no Senado. E vamos ver com qual texto será aprovado, se será prorrogada. Vamos ver como vai se dar essa votação. Mas, independente disso, se você podendo, né, adotar essas medidas de suspensão do contrato de trabalho até 30 de junho, quem ainda não optou pela redução ou pela suspensão do contrato de trabalho, ainda poderá optar, mas não vai precisar de um acordo coletivo, vai poder ser feito por acordo individual, conforme autorizado em relação aos professores, conforme autorizado pela convenção coletiva. Então, como a gente já falou, que mesmo os empregados que recebem um salário acima de 3.135 não terá necessidade do acordo coletivo com o Simpro, bastando um acordo individual com o empregado. Mas, lembrando, todas aquelas comunicações que são exigidas na medida provisória 936, que é comunicação ao Ministério da Economia em 10 dias após o acordo, comunicação ao Sindicato dos Empregados, no caso o Simpro, também em 10 dias, elas continuam sendo obrigatórias. O que não será obrigatório aqui é que seja feita por acordo coletivo, podendo ser feito para aqueles empregados ou os professores que recebem um salário acima de R$ 3.135, podem fazer isso por acordo individual. E aí, pessoal, trabalho em feriados e outros, né? Porque nós temos uma cláusula, a 33ª da Convenção Coletiva, que falava sobre o trabalho, proibia, né, alguns trabalhos dos professores em alguns feriados, em dias, em finais de semana, né, em algumas situações específicas. Mas, excepcionalmente, durante o período da calamidade pública, aí é uma questão que a gente tem que observar, que é muito importante, que o período da calamidade pública, ele vai até o momento, né? Até o momento, a gente pode ser que isso seja prorrogado, a gente ainda não sabe. Mas o período da calamidade pública, ele é até 31 de dezembro de 2020. Ou seja, a convenção coletiva, ela vai até 31 de março de 2021. Mas o período da calamidade pública é até 31 de dezembro. Então, significa dizer o quê? Que as instituições de ensino que estão readequando o seu calendário para cumprir a norma, né, às 800 horas anuais, né, que vão aí estão pensando, estão reorganizando o calendário, muito bem assessorados aí pelo Axis, né, porque a gente já teve aí algumas formações nesse sentido sobre planejamento, sobre reformulação dos horários. Então, se a instituição está pensando em reformular seus horários para atender, para cumprir, né, essas horas anuais, ela tem que observar que mesmo que agora a convenção coletiva em relação aos professores esteja autorizando os professores a trabalharem em alguns dias, a instituição não pode se esquecer que isso só pode ser feito até 31 de dezembro e não em relação ao prazo inteiro da convenção coletiva. Tá? Então, tem que observar que é até 31 de dezembro e não 31 de março, porque aqui a cláusula fala que é durante o período da calamidade pública. Então, se não for prorrogado, é só até 31 de dezembro. Então, será permitido ao professor trabalhar aos domingos, feriados nacionais, estaduais, municipais e também os religiosos, na segunda, terceira e quarta da semana do carnaval, que no caso, né, se for estendido o prazo, vai se aplicar, mas se não for, não vai. E na quinta, sexta e no sábado da Semana Santa, tá? Então, agora, excepcionalmente, durante o período da calamidade pública. Então, isso quer dizer que essa regra se aplica só até 31 de dezembro, mas se for prorrogada, nós teremos, então, a possibilidade do trabalho dos professores nesses dias, né? Com a consequente remuneração também. E também no dia 15 de outubro, que é o dia do professor, vai ser permitido o trabalho nesse dia.
E aí está aí a cláusula, né, 33ª, que fala sobre as folgas semanais e os recessos. Em relação às férias, muito importante também esse capítulo, né, na cláusula 36ª, que fala sobre que tem que ser assegurado no mínimo 15 dias de férias em janeiro, preferencialmente dos dias 15 a 29 de janeiro de 2021. Só que aí a convenção coletiva ela faz uma ressalva, que as instituições de ensino que já adotaram aquelas medidas previstas, né, na medida provisória 927, elas estão resguardadas e desobrigadas de conceder esses 15 dias de férias, preferencialmente dos dias 15 a 29 de janeiro de 2021. Só que aquelas instituições que ainda não fizeram ou não adotaram essa antecipação de férias, aí sim elas serão, né, elas terão que cumprir essa norma de conceder, dentro da sua programação, 15 dias de férias em janeiro, preferencialmente do período do dia 15 a 29 de janeiro de 2021. Em relação ao recesso, né? Então, como a gente já falou, as escolas elas terão liberdade em alterar o calendário letivo e vão ter que ajustar, se necessário, os dias de recesso conforme a necessidade, lembrando que poderá ter esse trabalho, né, dos professores conforme a necessidade naqueles dias que a gente mencionou. O recesso de 15 dias ininterrupto, né, que é geralmente concedido em julho, ele poderá ser concedido entre 1º de abril até 31 de agosto. Então, flexibilizou esse período de recesso. Então, muitas escolas até já adotaram isso no início aí da pandemia, agora, principalmente no mês de maio, né, que já estava um período, muitas escolas já tinham até adotado. Então, veio a convenção coletiva e validou isso, que pode ser concedido de 1º de abril até 31 de agosto. Então, de acordo com o calendário que vocês estão se organizando, poderá ser flexibilizado, né? Não necessariamente terá que ser lá na segunda quinzena, e sim no 1º de abril até 31 de agosto. E aquele recesso, que é o tradicional, que é entre Natal e o Ano Novo, ele poderá sofrer alterações, então a convenção coletiva também flexibiliza isso, e poderá ser utilizado como dias letivos, né? Então, isso também foi muito bom, porque permitiu essa flexibilização em relação ao feriado no final do ano, né? Para que possa se organizar aí melhor os calendários. E, além disso, uma questão importante foi a validação do contato eletrônico, que a convenção coletiva validou todos os aceites. Então, se você alterou o regime de trabalho do professor para o teletrabalho, se você alterou a antecipação de férias, comunicou a antecipação de férias, tudo isso foi validado pela convenção coletiva, ou seja, permitindo que essas validações sejam feitas por e-mail, por aplicativo, pelo WhatsApp. Oi? 5 minutinhos. Ótimo, beleza. Tá acabando. E aí, a concordância do professor quando necessário, tá? Além disso, foram ratificadas medidas adotadas pelas instituições em relação à assinatura da CCT conforme as medidas provisórias e, só fazendo uma observação importante, que a compensação de jornadas sem as atividades presenciais, as escolas poderão recompor o calendário anual ou semestral, e os professores que deixaram de trabalhar no período da suspensão, eles poderão cumprir os dias e horários determinados como se fosse uma compensação de jornada, né? Como se fosse a compensação de jornada, mas aí é claro, observando se houve o mínimo de, mesmo que não tiver nesse período de suspensão das aulas, apenas se não tiver tido nenhum tipo de prestação de serviço, porque se ele tiver prestado serviço, ainda que interagindo com os alunos por teletrabalho, né, pelos meios eletrônicos, ele terá, quando ele for compensar essa jornada de trabalho, terá que ter um pagamento adicional pelas horas que ele trabalhar. Se os professores trabalharem de forma remota, vão ficar
aqueles que trabalharam de forma remota, né, que estão cumprindo a sua jornada, mesmo que de forma remota, eles vão ficar desobrigados de compensar os dias ou horas trabalhados. Por quê? Eles estão trabalhando de forma remota, né? E a forma remota, ela não tem um controle de jornada. A gente até falou isso aqui quando a gente falou de teletrabalho. Então, é muito importante também falar sobre isso. E aí, as demais cláusulas, elas permaneceram similares às atuais da Convenção Coletiva de Trabalho 2019-2020. Eu queria só mencionar um pouquinho sobre, só para a gente poder encerrar, uma questão importante sobre as convenções agora com os auxiliares, que lá nas convenções dos auxiliares tem uma previsão importante que, no caso deles, né, a gente não está tratando mais dos professores, no caso deles, o pessoal que faz a prestação de serviço, atua na vigilância patrimonial, que faz a prestação de serviço pelos profissionais, o financeiro, né, das instituições, autorizado também trabalho presencial para implementação de manutenção, não, então o pessoal que faz que cuida da manutenção predial também vai poder trabalhar, né, presencialmente em razão durante esse período. E aí o pessoal também da área de transporte. Então, tudo que for necessário à manutenção das instituições vai ser permitido esse trabalho presencial. Tirando isso, tem que se observar necessariamente os decretos municipais para que isso seja efetivado, né? Então, só queria fazer essa observação em relação à convenção coletiva do SAAI, né? Mas eu acho que a gente vai ter que fazer um AXE às 10 específico da convenção do SAAI, né? Porque realmente não dá para a gente falar tudo. Mas em relação, só a diferença principal da convenção do Simpro para a convenção com o SAAI é a possibilidade do SAAI, nessas atividades que eu falei para vocês, a previsão e a estipulação de que essas atividades poderão ter atividades presenciais, né? Desde que não esteja efetivamente proibido pelos decretos, sejam eles municipais, estaduais, né? Do funcionamento mesmo das atividades, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês. A gente passa aí para as perguntas, não é isso? Obrigada, Manu. Tem outra questão importante, que nenhuma das convenções coletivas, seja dos professores, seja do SAI, prevê reajuste para nenhuma categoria. Então, com essa observação, eu lembro as instituições que estão aí revendo as suas planilhas de cursos, né, das mensalidades, em rever aquela previsão, se é que existia inicialmente, de ocorrer reajuste salarial dos funcionários. Então, é importante isso aí para aquelas que são abrangidas por essas duas convenções coletivas em abrangência nas cidades especificadas lá de Minas Gerais. E outra questão importante, para que tem algumas instituições que possuem escolas no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro foi sancionada pelo governador a Lei 8864/2020, agora no dia 3 de junho, que previa um desconto compulsório nas mensalidades das instituições particulares, cujo valor era a partir de R$ 350 e acima de R$ 700 aquelas sem fins lucrativos. Ontem à noite, houve uma decisão liminar da Justiça do Rio de Janeiro, suspendendo o efeito dessa lei que compulsoriamente imputava às escolas esse desconto. Né? Então, essa legislação está suspensa porque a juíza entendeu que tem algumas questões que ferem lá as normativas federais e alguns outros dispositivos legais. Então, ela está suspensa, uma decisão importante, porque várias instituições têm lá a base no Rio de Janeiro. Tem uma pergunta aqui, Manu, que fala assim, posso desconsiderar o acordo firmado com o sindicato e utilizar a convenção coletiva, que é mais recente? Como fazer essa alteração?
Agora está aberto, né? Olha só, depende da vigência do seu acordo. Primeira coisa, tem que verificar a vigência do acordo coletivo. E como a gente falou, o acordo coletivo hoje ele prevalece em relação à convenção. Então, se você tiver estipulado algumas condições que são diferentes do que estão previstas na convenção, é o seu acordo que vai prevalecer. Então, por isso que é muito importante para você aplicar só a convenção e não aplicar mais o acordo, você teria que não ter mais vigência desse acordo, porque provavelmente o sindicato não vai querer rescindir com você esse acordo que já foi firmado. Então, Entendi. isso que é muito importante. Aqui outra pergunta é o seguinte: a escola pode demitir em qualquer data a partir dessa convenção e tem que homologar a rescisão do sindicato? E emendando com essa aí, tem a ver com aqueles dias de trabalho no domingo. Então, vai poder trabalhar só até dezembro de 2019 e 20, que é o da calamidade pública. E se janeiro, como é que pode trabalhar em janeiro? Só se o governo prorrogar o Sim, período da calamidade? só se o governo prorrogar o período de calamidade, porque a cláusula ela é específica, ela fala que é durante o período de calamidade. Então, como a gente tem um decreto federal que fala que o período de calamidade é até 31 de dezembro de 2020, apenas tão somente se o governo prorrogar. Então, realmente, essas possibilidades do trabalho em datas diferentes, em feriados e tudo mais, é só até o final do ano. Uma outra aqui encaminhou o seguinte, que aquela parte da compensação de horas. O professor que está ministrando aula remota em tempo parcial não deverá compensar as horas restantes? Então, em tempo parcial, seria. Porque, na verdade, quando a gente tem alteração do teletrabalho, para o teletrabalho ele pressupõe que não há controle de jornada. Então, isso já é um problema no sentido para os empregadores. Por quê? Se ele está trabalhando, ainda que em jornada parcial, então ele teria que cumprir, vamos supor, 8 horas, mas ele está cumprindo 4 apenas, ele vai ter que ser feito, né, dentro desse acordo que você fizer, você vai ter que ver se ele está realmente trabalhando no regime de teletrabalho. Se for o regime de teletrabalho, ele não vai ter controle de jornada. E por não ter controle de jornada, você não está controlando a jornada dele. Agora, se você tiver como controlar essa jornada, ainda que, né, através do sistema, ou se ele está ministrando a aula ao vivo, aí você está conseguindo controlar a jornada dele, esse período restante, sim, ele vai poder compensar, né? Então, vamos supor que ele está trabalhando só 4 horas por dia e ele recebe por 8. Aí, essas outras 4 horas restantes, sim, se você está efetivamente controlando o horário de trabalho dele, se você tem meios para isso, ok. Mas se você não tem meios de controle, esse trabalho vai ser realizado, ele não vai ter controle de jornada. Então, não há de se falar em possibilidade de compensação dessas horas. Entendi. Uma outra pergunta aqui da irmã Anice, assim, quanto ao professor que possui 5 anos, que foi demitido durante a pandemia, teria alguma multa? E vai ter só a do FGTS normalmente, né? Só a multa dos 40%, né? Que a gente chama de multa, que na É. verdade que é recolhido lá em relação ao FGTS. Mas aquela multa que era prevista, se ele foi demitido, se ele foi dispensado, né? Depois do dia 31 de março, ou seja, a partir do dia 1º de abril, aí não vai ter mais aquela a garantia, né? A multa pela dispensa imotivada. Mas se ele foi dispensado antes, se aí vai prevalecer o que estava disposto na convenção anterior. Então, será devida a multa. Tem que ver a data que ele foi dispensado. E lembrando que na convenção, tanto atual quanto anterior, tem que observar lá se está perto da aposentadoria, né? Tem aquelas estabilidades já previstas que não foram mudadas Isso, na convenção atual, né? isso. Uma outra questão aqui também é o seguinte: no caso de entidade que já antecipou algum reajuste, que seria compensada quando
do índice estabelecido em convenção coletiva. Como nessa convenção coletiva não foi estabelecido nenhum reajuste, como que ele faz? Ele pode compensar na próxima? Como que fica isso que ele antecipou? Então, na verdade, o que a gente chama de compensar na próxima é que se na próxima convenção tiver um reajuste, se esse reajuste foi menor do que você já concedeu, né? Então você já está ok, tá menor do que o piso, né? Que você concedeu, aí ok, você vai não precisar de fazer nenhum reajuste, né? Mas se ele for maior, aí você vai ter que complementar a remuneração do professor para chegar até o que tiver prevendo o reajuste na próxima convenção. Então, na convenção do ano que vem, quando for estipulado esse reajuste. Então, ele fica com crédito, né? Mais ou menos. É. Vai depender da próxima convenção. Vai depender da próxima. Aquela questão também que foi perguntada é que, a partir da nova convenção coletiva, ele pode demitir a qualquer tempo? Como é que é? Não escutei. Naquela pergunta anterior, se poderia fazer demissão a qualquer tempo agora? Pode demitir a qualquer tempo, se precisar fazer demissão Sim, de só que a professor? gente tem que observar que não pode ser feita, né? A dispensa, como a convenção ela é válida, né? Ela tem vigência até 31 de março, tem que se respeitar o trintídio, que na verdade o trintídio, a possibilidade de indenização de um valor de salário, trintídio, ele ainda existe, é uma regra que ainda existe. Então, você tem até fevereiro, na verdade, né, para poder dispensar Alguém compartilhou, acho que uma tela. Tem até fevereiro para poder não estar dentro do trintídio, né? 30 dias que antecedem a convenção coletiva. Tem que observar Entendi. ele de toda forma. Acho que é da. Não sei se é da Karina está compartilhando aí, Karina. Não sou eu não. Espera aí que eu vou olhar aqui. Outra coisa, Manu, volta aqui uma pergunta que tem a ver com a outra medida provisória que fala sobre o teletrabalho. É a questão, primeiro, do direito de uso de imagem do professor, que aí tem a ver com a lei de proteção de dados e de imagem, e quanto àquela questão de ter que fornecer ao professor o computador, porque muitos não têm, eventualmente, o computador, a banda que ele usa lá na internet é fraca, e aí é uma discussão, como que fica esse custo, né? Como que comprova esse custo adicional? Então, na verdade, depende do que foi estipuladas com as combinações entre empregado e empregador em relação ao fornecimento do computador, do custo em relação à internet, da segurança, né, da informação que é dentro dessa relação, né, do teletrabalho, que o professor às vezes eventualmente vai estar exposto, né, mais aí, porque ele usa às vezes uma internet que não tem essa proteção. Isso tudo vai ser estipulado no termo aditivo ao contrato de trabalho que foi estipulado entre o empregador e o professor. Então, custos para a internet, tudo mais, tem que ser estipulado, tudo vai estar estipulado nesse termo. Por isso que é importante você verificar isso, tá? Então, a medida provisória fala que essas condições serão estipuladas num termo aditivo. Então, tem que firmar um termo aditivo com o empregado para ver quem que vai fornecer. É o empregador que vai fornecer o computador? É o empregador que vai custear essa internet? Isso tudo vai estar estipulado nesse termo aditivo do contrato de trabalho. Ok. Outra questão é a seguinte, nesse período aí de pandemia, muitas atividades, principalmente da educação infantil, não puderam ser promovidas à distância, minimamente como tem das demais séries. E na convenção coletiva, ela fala que aquilo que é feito à distância é considerado trabalho presencial. Como fazem esse caso esses professores, principalmente dos alunos lá da educação infantil maternal 1, 2, onde tem uma atividade lúdica e prevê-se depois uma reposição presencial. O professor, essa atividade, entre aspas, mesmo que lúdica, está considerando como carga horária trabalhada
ou é apenas um horário parcial? Então, vai depender como a gente falou no início, vai depender se a escola efetivamente está controlando ou não, está conseguindo ou não controlar essa jornada do professor. Porque se ele estiver lá, se ele passou, ele tem uma carga horária de 4 horas dia, né? Vamos falar assim. E ele está cumprindo apenas uma com atividade lúdica, o empregador está controlando isso, ele está verificando essa atividade, porque se ele não tiver meios de controle, mesmo que ele trabalhar 1 hora, por ele estar em regime de teletrabalho, isso não vai ser considerado como, ele não vai poder descontar ou considerar que foi só 1 hora, porque ele não está controlando. Então, o que vai depender é se ele está ou não controlando essa jornada. E aí ele vai poder exigir essa reposição depois. Mas nós, né, assim, nós entendemos que em relação ao teletrabalho, se ele está cumprindo, ainda que não a jornada, que seria a jornada toda, se ele está cumprindo, se ele está trabalhando, se ele está desenvolvendo uma atividade ainda que lúdica com os alunos, ele está trabalhando. Então, essa reposição, na verdade, só se eu tivesse um controle dessas horas. Porque como que eu vou controlar quantas horas eu vou ter para que esse empregado possa pagar essas horas? Não tem como. Então, na verdade, ainda se ele tiver em regime de teletrabalho, a regra geral é que não há controle de jornada. Então, quando ele retornar às atividades presenciais, necessariamente vai ter que ser feito ele vai ter que receber por aquelas atividades presenciais. Ela será um extra. Entendi. Que ótimo, entendi. Se alguém tiver mais alguma pergunta, nós temos aqui mais espaço para 1 ou 2 perguntas. Se alguém quiser, pode abrir o áudio e perguntar ou mandar aqui para a gente poder finalizar. Oi, Manu. Oi! É só mesmo talvez para ratificar algum comentário, talvez uma coisa seja certa, né? Nós não temos segurança jurídica para dizer que as decisões tomadas nesta convenção permanecerão, porque as coisas podem mudar, né? Tal como o Namilton lembrou aí, da própria suspensão do contrato de trabalho, redução, que está vencendo agora, 60 ou 90 dias, e pode ser ainda complementado. Então, como a pandemia é algo ainda muito incerto, nós não podemos ficar tranquilos quanto à segurança jurídica, não é isso? Isso, com certeza. Não podemos, porque é como essa situação mesmo, né? É só um exemplo que a gente tem nessa própria convenção, que é da questão do recesso. A gente lá, a convenção, na verdade, das folgas, né? A convenção fala que o professor vai poder trabalhar na segunda, na terça, na quarta do carnaval, né? Que seria quarta-feira de cinzas. Mas só que ela mesma, a própria cláusula fala que é só durante o período de calamidade. Então, se a gente não tiver a prorrogação do período de calamidade, essa cláusula ela não vai poder ser utilizada. Então, nessa reorganização do calendário anual, do calendário das escolas, tem que se observar isso, porque a gente tem que ter, por precaução, estipular essas condições só até 31 de dezembro, que até o momento é o período de calamidade. Mas se ele vai ser ou não prorrogado, a gente ainda não sabe. Então, realmente é tudo muito incerto ainda. Ok. Mas não chegar aqui, nós chegamos no final, Manu, é importante a gente destacar que essas convenções, elas provavelmente são das primeiras do país nesse nível de abrangência e que as instituições que possuem escolas fora, em outros estados, elas poderão utilizar essa como um parâmetro, como um bom parâmetro, porque essas convenções foram a partir de muita disputa judicial, especificamente em Minas Gerais, entre o Simpro e o Sinep, então teve um período conturbado. Então, o produto que saiu dessa convenção provavelmente é uma boa referência para todos aí nos demais estados. Gostaria de agradecer a todos aí, pessoal do ACS, pela participação, as instituições. Na próxima quinta-feira teremos aí o encontro do ACS, que vai falar um pouco das soluções ACS na área financeira e administrativa que poderão ser tomadas aí ou adotadas nesse período de pandemia. Agradecer a Manu mais uma vez aí pela gentileza, pelos esclarecimentos. É um assunto que cada tópico desse mereceria
muito mais tempo, mas é o que a gente tem partido aí de 1 hora, né, Manu? Agradecer, passar a palavra e agradecer a todos e a todas pela presença e até o próximo encontro do Axis. Fica, Manu. Muito obrigada mesmo pela atenção. Obrigada, Namilton, obrigada, Adilson. E agradeço a todos, né, do Axis, e vocês pela participação. E me coloco à disposição também, se vocês precisarem, né, tirar dúvida. Vou deixar o meu contato, Namilton, só o do Instagram, porque lá a gente sempre está colocando também informações, né, e até repassando as informações do Axis também. Então, Instagram, @ManuCedantas. Então, se alguém, né, eventualmente precisar nos contactar também, tá bom? Muito obrigada. Obrigado a todos, um bom dia e vamos em frente, né? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus também. Até mais. Até mais.